Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e agora falaremos de uma das maiores revelações de todos os tempos de Black Clover. Se o demônio da antimagia possui o seu próprio corpo físico, por que ele está ao lado de Asta e por que ele quer possuir aquele garoto? Vamos entender tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente tá vendo no mangá de Black Clover, atualmente descobrimos mais sobre a origem do demônio da antimagia. Descobrimos que, na verdade, ele era alguém julgado fraco pelos outros demônios por não possuir a sua própria magia, por não ter mana, e por esse motivo ele acabou sendo arremessado pra fora do mundo dos demônios. E por não ter magia, não ter mana, ele foi capaz de atravessar pra um outro mundo. Depois disso, a gente descobriu que ele conheceu Lista, a aparentemente Asta, e passou a viver com ela como se fosse seu próprio filho. Acontece que este demônio, por já estar no mundo dos magos, ele foi encontrado por Lúcifer, o que tentou o possuir, e graças a isso tudo, ele acabou perdendo a Lista, que se sacrificou para fazer com que ele ficasse vivo. Neste ponto, ela começou a falar que precisava protegê-lo, que não perderia mais um de seus filhos, e então ela o sela dentro do Grimório do Trevo de 5 Folhas, dizendo para que ele ficasse mais forte para que pudesse se proteger no futuro. E é então que a gente volta para os momentos atuais do mangá de Black Clover. Se ele estava selado dentro daquele Grimório com uma magia de selamento normal, e ele possui o poder da antimagia, é meio óbvio que aquele demônio poderia sair do Grimório quando ele quisesse. Ele poderia sim se movimentar livremente, e ele tinha o seu próprio corpo físico. Com a sua ligação com Asta, com o seu contrato demoníaco feito no braço demoníaco de Asta, ele pode ser convocado pra fora, e então a gente viu que ele foi trazido de volta pelo Asta naquele outro mundo. Mesmo assim, agora a gente sabe que o demônio podia sair quando quisesse, que ele tem o seu próprio corpo, então por que ele não fazia isso? Por que ele não aprendeu a utilizar a antimagia sozinho, e depois disso passou a enfrentar todos os demônios? Por que ele precisaria do Asta ou algo assim? Tudo isso aconteceu justamente pelo fato de que ele ainda acaba sendo um alvo fácil pra Lúcifer. Como sabemos, o demônio que está ao lado do Dante, ele mesmo disse que continuaria ficando atrás desse demônio da antimagia. Depois de ele ter sido derrotado pela Lista, ele dizia que não se importava dessa derrota, afinal ele já estava por aquele mundo, e a qualquer momento ele poderia estar rodando por ali e encontrar aquele demônio novamente. Ele passaria parte do seu tempo o procurando, porque viu nele uma possibilidade de conseguir escapar para o mundo dos magos, para conseguir trazer o seu corpo físico automaticamente utilizando aquele mago como ponte. Aparentemente eles só conseguem utilizar os seus poderes, manifestar parte desses poderes no mundo dos magos, através de um mago que eles façam um contrato. Esse era o modo que a gente já conhecia. Mas aparentemente, pelo que tudo indica, quando um demônio está livremente andando pelo mundo físico, um outro demônio pode o possuir e assim tomar o seu corpo para ele, até que consiga também se manifestar totalmente no mundo físico, e é isso que o Dante estava tentando fazer. Então a Lista se sacrificou para impedir que isso acontecesse com o Lieb, com um demônio da antimagia, e o demônio da antimagia permaneceu escondido dentro do Grimório, aprendendo mais sobre os seus próprios poderes ali, e esperando uma oportunidade para reenfrentar o Lúcifer. Essa oportunidade veio através do Asta, o garoto que também não tinha nenhuma magia, e foi aí que começou a ligação dos dois, porque o demônio da antimagia precisava de alguém forte para possuir o seu poder e para que no futuro pudesse formar um pacto, para assim ter uma ligação com um humano. Enquanto isso, Asta, que não tinha poder nenhum, ele precisava de algum poder para realizar o seu sonho e para proteger todo mundo. Então basicamente o demônio da antimagia viu ali uma oportunidade, e então passou a fornecer o seu poder pro Asta, fazendo com que o seu corpo pouco a pouco fosse se acostumando com a antimagia e fosse o fortalecendo também. O Asta então foi se tornando a cada dia que passa mais poderoso, e a antimagia foi fazendo mais parte da sua vida. Chegou num ponto onde o demônio Lieb mandava a antimagia fluir pelo seu corpo e fluía facilmente pelo corpo de Asta, até que ele começou a ser capaz de chamar as espadas pelo nome. A ligação de Asta com a antimagia foi se tornando cada vez maior, até que chegou no ponto onde ele fez um contrato demoníaco pela primeira vez, mas este contrato ia um pouco além da forma como o de Dante, por exemplo. Afinal, o Lieb já era um demônio que estava se manifestando no mundo físico, ele estava escondido dentro daquele Grimório, mas sim, ele já se manifestava neste mundo. E então com isso, o contrato do Asta com ele já foi um contrato mais físico, e assim o Asta seria capaz de emanar a antimagia por si só. Mesmo assim, aquele não era um contrato completo ainda, ou seja, ele não era um receptáculo completo, o que o Lieb ainda quer que seja. E voltando, por que ele faz tanta questão do Asta se tornar um receptáculo completo? Por que ele quer que o garoto da antimagia realmente se torne um mago de antimagia para que ele possa o possuir? Tudo isso porque Lieb ainda atualmente acaba temendo Dante. Ele sabe que se ele escapasse daquele Grimório e passasse a viver sozinho como um demônio, tentando caçar os outros demônios e começando uma batalha, bem,
assim ele poderia acabar sendo possuído. Desse jeito ele não seria capaz de cumprir a promessa que ele fez pra Lista. Não só isso, como o sacrifício dela pra o proteger poderia ter sido em vão. E então, com isso, ele ainda tem medo de ser alcançado por Dante, ele ainda tem medo de ser alcançado por Lúcifer e deixar que aquele demônio domine completamente. Com isso tudo, Lieb decidiu que não usaria o seu próprio corpo nas batalhas finais. Ele prepararia um mago pra assim ter um contrato demoníaco com ele, fazer um pacto com ele, e desse jeito ele tomaria o seu corpo e passaria a ter o corpo de um mago, de um humano. Desse jeito ele não poderia ser possuído pelo Dante. Então sim, ele está ao lado do Asta não só porque ele quer o poder do garoto da antimagia, mas porque ele quer alguém que consiga suportar todo o seu poder, que é o Asta. Tem que ser o Asta, porque qualquer um acabaria caindo graças à antimagia. E desse jeito ele seria capaz de se manifestar no mundo dos magos. Ele poderia andar livremente por ali, o que ele já podia, mas ele faria isso sem ter medo de encontrar com Lúcifer e acabar sendo possuído, acabar perdendo seu corpo físico e acabar permitindo a manifestação do demônio que ele mais odeia. Sendo assim, ele prefere passar anos ao lado do garoto da antimagia, fazer com que o Asta se fortaleça, deixar o Asta se tornar mais forte até o dia que ele possa se tornar o seu receptáculo completo. Quando isso acontecesse, aí sim ele iria querer possuir o Asta para ter o corpo do garoto. Mesmo assim, muita gente me pergunta por que ele faria isso com o filho da Lista. Então, na verdade, o Asta realmente ele pode ser filho da Lista, e o demônio ele tá querendo o corpo do Asta justamente para cumprir a promessa que ele fez pra Lista, de vencer o Dante um dia, de vencer o Lúcifer e se vingar. Ela pediu para que ele sobrevivesse e se tornasse mais forte, e é isso que ele quer fazer. Ele quer sobreviver e se tornar muito mais poderoso, e ele quer usar o corpo do Asta para isso. Um corpo que seja capaz de suportar a antimagia e que não seja possuído pelo Dante. Só que tem um problema. O demônio da antimagia aparentemente não sabe sobre a história do Asta, ele não sabe sobre o que a Lista passou no seu passado, o que ela viveu antes de o encontrar. Tudo que ela sabe é que ela possuía aquela habilidade de absorver mana e também vitalidade, mas aparentemente não sabia que ela aparentemente teria perdido um filho ou alguém importante para ela no passado. Tudo o que ele sabe é que a Lista ficou muito tempo vivendo isolada de todo mundo e que ele também viveu isolado de todos. Então por isso, os dois formaram uma família, eles passaram a se ajudar, eles passaram a viver juntos e se tornaram um importante pro outro. A Lista mudou o mundo daquele demônio e ele também tinha mudado o mundo dela. Ela então passou a ficar muito feliz ao lado do seu novo filho, mas ela não falava sobre o seu passado. Ela aparentemente queria ao lado dele só viver o futuro, e ela também queria o proteger, já que os outros humanos queriam o atacar por ele ser um demônio. Então basicamente foi essa a vida dos dois, e a gente não sabe até mesmo se eles ficaram muito tempo vivendo juntos. O que a gente sabe é que este tempo foi o suficiente para que Lista e o demônio criassem um laço que era inquebrável. E quando o demônio de Dante, o Lúcifer, acabou atacando, ele acabou perdendo tudo pro demônio da antimagia, aquele era o final de tudo. Por esse motivo ele só quer se vingar, e quando ele encontrou com o Asta, ele não entendeu direito o que estava acontecendo. Não tinha como ele saber que aquele garoto seria filho da Lista. Afinal, a Lista nunca teria falado sobre isso com ele, e aparentemente o único contato sobre esse garoto no passado seria o fato da Lista dizendo que não perderia mais um filho, que não o perderia de novo. Ela não falou exatamente que perderia um outro filho, mas sim, que não perderia de novo. Então basicamente ela estava querendo dizer que não perderia o seu filho de novo, mas era difícil pro Lieb conseguir entender isso. Ou seja, ele não sabe que a Lista já teve um filho, ele não sabe que ele tem um irmão, e ele não sabe aparentemente que está tentando possuir o seu corpo. Então sim, o demônio e o Asta eles têm muito em comum, eles têm um inimigo em comum que é o Lúcifer, e eles aparentemente teriam a sua vingança em comum também. Afinal, como a gente sabe, o Lúcifer seria quem aparentemente teria tirado a vida da mãe de Asta, assim como a mãe de Lieb. E os dois então teriam ainda um outro motivo em comum para continuarem se apoiando e lutando juntos, mas até o momento eles não fazem ideia disso. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, se vocês já tinham percebido que essas eram as verdadeiras motivações do demônio da antimagia. Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!